Vocês, vou dar um pouco sobre a monitoria sobre imunologia da doença pulpar. Bom, anteriormente a gente deu a monitoria de imunologia da cárie e a gente tem que entender que quando todo aquele processo que a cárie acontece e ela chega até a polpa, após a cárie causar cavidade, as toxinas bacterianas vão chegar até a polpa dentária pelos túbulos dentinários. Dessa forma, as toxinas bacterianas vão promover a infecção da polpa e vai inflamar a polpa, gerando a pulpite. E o que é a pulpite? É quando a polpa sofre lesões, um dano tecidual, onde os odontoblastos são estimulados e liberam citocinas. Dessa forma, promove uma polpa inflamada. E dessa forma, quando ela está inflamada, quando tem essa chegada de células, de citocinas, as paredes dentárias elas não conseguem se expandir. E quando elas são comprimidas, né, elas geram dor, porque quando comprimidas, né, começa a tocar nos nervos, né, pressionar os nervos, e dessa forma acaba gerando a dor. A pulpite ela pode ser tanto reversível como irreversível. A gente vai entender um pouco sobre a pulpite reversível. A pulpite reversível, quando ela está no início, ela é reversível, então é um estado natural. Então, qual é o procedimento que a gente deve fazer? A gente deve remover todo o tecido cariado. Depois de remover todo esse tecido cariado, a gente realiza o capeamento, que eu falei na aula de imunologia da cárie, e restaura o dente. Dessa forma, quando a gente tira todo esse tecido cariado e refaz, né, esse procedimento, faz essa restauração, para a inflamação e a polpa vai desinflamando, dessa forma retornando para o seu estado natural. A pulpite reversível, para acontecer, a gente tem que entender que quando está acontecendo, existe a liberação de citocinas pelos odontoblastos, né, pelos prolongamentos. Quando chega essas citocinas, as citocinas são anti-inflamatórias, que é o IL-2 e IL-10. E ele vai bloquear as pró-inflamatórias. Dessa forma, a IL-10 estimula o TGF-beta e o TGF-beta vai estimular a produção de tecido terciário. Lembrar que a produção dessa dentina terciária vai ser uma proteção para o nosso dente. Então, é positivo. Então, essa produção de citocinas anti-inflamatórias promove essa estimulação de dentina terciária é extremamente positivo. No entanto, se o paciente não for tratado, não for removido esse tecido cariado, não for ter uma intervenção do cirurgião dentista, pode promover uma pulpite reversível. Dessa forma, quando não tratado, pode gerar pulpite reversível, que é quando tem a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF e o interferon, IL-8 e IL-6. IL-12 e IL-10 são menos, né? Então as pró-inflamatórias vão aumentar e as anti-inflamatórias vão diminuir. E lembrar que a IL-6 vai induzir as quimiotaxias dos linfócitos, a IL-8 vai induzir a quimiotaxia dos neutrófilos, e quando todas as citocinas anti-inflamatórias vão diminuir e as pró-inflamatórias vão aumentar, claramente vai aumentar a inflamação da polpa. Então, mais toxinas pró-inflamatórias, mais células imunológicas chegando na polpa, maior a inflamação na polpa. Então, quando a pulpite é irreversível, é a predominância de toxinas pró-inflamatórias. A pulpite reversível, dessa forma, quando tem essa produção dessas toxinas pró-inflamatórias, vai ter a chegada de algumas células, como os neutrófilos. Lembrar que o neutrófilo tem vida curta, mas ele libera enzimas que causam a apoptose das células da polpa. Os macrófagos, que são células apresentadoras de antígeno, que vão ter a função de fagocitar as células em apoptose e apresentar antígenos para linfócitos T. Esses linfócitos T produzem mais citocinas e por produzir mais citocinas vai chamar mais células, que é a quimiotaxia de mais células de defesa. Dessa forma, com essas células de defesa vai gerar um alto dano tecidual à polpa e vai gerar a necrose pulpar. E quando chega a necrose pulpar, não tem jeito de só retirar o tecido cariado, é um canal. Então, essa necrose pulpar, ela é causada pelo resto celular, as características dela é resto celular, neutrófilos mortos, mais enzimas que geram pus. Esse pus muitas das vezes acaba indo em direção ao forame apical. Dessa forma, indo na direção do forame apical, acaba saindo, né, sobressaindo do dente. E o osso que está sustentando, né, o osso alveolar, ele começa a ter uma reabsorção óssea.
por conta desse aumento de bactérias, enfim. Dessa forma, quando tem essa reabsorção óssea, acaba tendo a mobilidade e a perda dentária, se não tiver uma intervenção de imediato após essa necrose. Então, é necessário ter um tratamento odontológico constante para saber como está o caso de cada dente. Essas foram minhas referências e muito obrigada.